Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell e eu tava com saudade. Hoje eu vou te colocar aqui dois motivos que vão fazer com que você seja um corno. Vamos falar um pouco de promiscuidade e das diferenças da promiscuidade masculina com a promiscuidade feminina. Se você gosta desse tipo de assunto, assista aos vídeos aqui da playlist de macho e fêmea, já deixa o seu like, né? Isso ajuda o conteúdo do meu canal a chegar a você, tá? E se inscreva, tá bom? Bom, a base que eu vou usar agora é uma reflexão neosimplista, que é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi e que cuida do a priori, ou seja, antes da experiência, e o a posteriori, pós-experiência, né? Que engloba uma análise multidisciplinar. E a disciplina que eu vou usar aqui, que vai ser a base, né, principal dessa análise pós-experiência, é a psicologia evolucionista, especificamente, né, o psicólogo evolucionista David Buss, tá? Então, ele tem um livro sobre a origem do desejo, né? E tem um outro que é porque os homens se comportam mal, que vai falar de assédio, entre outras coisas. É um trabalho muito interessante, tá? E tem muita coisa do cara no YouTube também, ó. David Buss, com 2 S, tá? Bom, seguinte. Primeiro, a gente vai ter que admitir algumas coisas aqui, gente, né? Para que essa análise faça sentido. Então a gente vai, ó, bem do comecinho. A gente consegue admitir com certeza que existem relações aí sociais, afetivas, ou seja, de pessoas se relacionando de maneira afetiva, né? De um casal aí sendo formado, tá? Um adendo, eu vou falar especificamente aqui de comportamento de um casal hétero, tá? Do que leva uma mulher ou um homem aí a trair, dentro dessa perspectiva neosimplista e de psicologia evolucionista. Tem um pouco de sociobiologia na análise que eu vou fazer também. Mas é o seguinte, gente, a gente sabe que os casais se relacionam aí, que existe, né? Da onde que vem isso? Guia-se, você pode se guiar aí pela pirâmide de Maslow, que ela vai te ajudar a entender as necessidades do ser humano. A primeira base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, no qual entra o sexo, tá? Ele está junto ali com dormir, comer, respirar, tá? Na próxima necessidade aí entra a de segurança. Então vai entrar proteção dos seus recursos, né? Você não ser roubado. Proteção no sentido de um local seguro para que você durma. Quando você dorme, né? É a hora que você está mais vulnerável aí. Vai entrar segurança emocional, né? E segurança financeira no sentido de você ter uma quantidade de recursos aí para caso de algum problema, um fundo de reserva, entende? No terceiro degrau da pirâmide entram as necessidades sociais, que é ser aceito por um grupo. Isso é extremamente importante para a análise que a gente vai fazer aqui. No quarto degrau da pirâmide de Maslow entra o status, que é uma vez que eu estou dentro de um grupo, eu quero ser aceito e reconhecido por algo individual, específico meu dentro desse grupo. Eu não quero perder a minha individualidade. E aí o último grau da pirâmide é o da autorrealização, que é quando assim, ser quem você é uma experiência em si só maravilhosa. Mesmo que você tenha momentos de dor e tédio aí, você é grato pelo que você tem. Então é basicamente quando você descobre o sentido da vida, né? Bom, o que tudo isso tem a ver com traição, gente? O motivo de a gente se relacionar, e estudando esse assunto eu descobri uma coisa interessante, né? Que as reproduções sexuadas, elas têm aí por volta de 2 bilhões de anos. Para um pouquinho, 2 bilhões de anos, alguma coisa assim. Então isso é impressionante. Então, fazer sexo é mais velho do que a gente imagina. Essa forma de reprodução, né? Então você pega um organismo ali que não era sexuado, né? Se reproduz igual a célula faz, né? Se reproduzia de maneira individual e em algum momento da evolução a gente começou a ter essa reprodução sexuada, que é quando a gente tem o macho e a fêmea. E de novo, gente, tudo que eu descrever aqui, ó, não estou gerando um juízo de valor falando que é
bom, mal, certo ou errado, só descrevendo um fenômeno. Se eu pecar na minha descrição, é um erro técnico. Você pode me fazer um favor, me corrigir, a gente aprende junto. Bom, então quando você tem o macho e a fêmea aí, né? E na biologia é muito clara essa definição, né? Eles pegam as células masculinas ali no caso do espermatozoide, né? Extremamente básica, né? Então a missão dela é chegar no óvulo, né? E o óvulo, que no caso é a célula feminina, ela já tem um pouco mais aí de recursos, né? Já tem um nível ali de recursos, eu não me lembro de todos agora, mas já tem ali uma quantidade de proteínas, entre outras coisas, né? Então olha que interessante, no começo da fecundação entre o macho e da fêmea, o macho ele já investe menos. Entenda isso aí que é importante, tá? Tem um investimento menor do macho do que da fêmea, nesse sentido de masculino e feminino. Então, por que isso acontece, gente? Porque organismos distintos que tenham essa compatibilidade genética, ou seja, combinar os genes de ambos os organismos vai resultar num organismo subsequente mais qualificado a sobreviver, né? Caso haja uma mudança no meio ali, esse organismo que foi gerado aí desse macho e fêmea que eram compatíveis, ele está mais apto a se adaptar. E uma coisa que você precisa enfiar na sua cabeça: a natureza ela não vê gênero, não vê sexo, ela só vê o seguinte, ó: continuidade genética. Isso você aprende na sociobiologia. Vou recomendar o Sociobiology, a New Synthesis, do Edward O. Wilson, tá? Sociobiologia, uma nova síntese do Edward O. Wilson. Para a natureza, nós somos apenas os veículos condutores dos nossos genes, entende? Então, esse impulso que a gente tem de preservar a vida, de cuidar de um bebezinho, né? Inclusive os impulsos dos vínculos sociais, né? Eles vêm dessa necessidade aí. Você faz parte de um grupo, você está protegido. Você vai ter algumas características aí que você vai olhar e vai achar mais atraente. E olha que interessante, o nosso conceito de beleza e estética é uma externalização dessa compatibilidade genética. Então, tem um aspecto da beleza que ela é ontologicamente, ou seja, por essência, objetivos, são critérios objetivos aí do que vai ser mais ou menos atraente, no sentido mais ou menos belo aí, esteticamente falando. E essa combinação dos genes aí, ela já começa então com investimento menor, né, do lado masculino, e um investimento maior do lado feminino. Quando a gente vai para os hominídeos aí, depois chega aqui no Homo sapiens, a gente tem uma dinâmica que ela é muito interessante, ó. O impulso masculino, isso vai ser explicado ali num dos motivos do homem trair, ele é o impulso poligâmico, ou seja, o homem tem um impulso de fecundar o maior número de fêmeas possível, tá? Esse impulso é um impulso básico, primitivo. Disso aqui não decorre, né? Não estou querendo dizer que todo homem vai ser promíscuo e todo sexo vai ser para reprodução, tá? Estou descrevendo um fenômeno biológico evolutivo básico. Então, o impulso inicial do homem é ser poligâmico, fecundar o maior número de fêmeas possíveis. Por quê? Isso aumenta as chances de, numa dessas aí interações sexuais, ser gerado um organismo vivo com as melhores capacidades aí de sobrevivência, caso haja essa mudança externa aí. E no caso da fêmea, a fêmea ela precisa ser extremamente seletiva com o macho que ela deixa fecundar ela, porque uma vez fecundada ela fica 9 meses extremamente vulnerável com o organismo vivo ali que vai estar consumindo recursos dela. E não necessariamente o macho vai ficar ali do lado protegendo ela. O cara pode... Vocês já viram uma história assim do macho fecundar a fêmea e opa, vazar? Então, vocês entendem de onde que vem o impulso do cara de ter uma vontade assim quase que incontrolável de fazer sexo sempre que possível, né? Dificilmente você vê um homem falando: puta, eu não tô afim de transar hoje. Obviamente, com uma pessoa que ele considera atraente, né? Nossa, hoje eu não tô afim de transar, não. Talvez, enfim. E, por outro lado, a gente tem uma certa resistência feminina a princípio, de modo geral, né? Vão haver exceções dentro disso, mas de modo geral a mulher costuma ser um pouquinho mais receosa para aceitar sexo logo de cara. Se você tá torcendo o nariz porque eu tô falando, eu vou recomendar para você conflitos entre os sexos do David Buzz. Ele tem um TED Talk que ele vai falar de uma pesquisa que colocaram grupos de homens e grupos de mulheres aí.
Ele vai explicar que pegaram duas pessoas aí pra abordarem outras, né? Os caras falavam assim, quer ir num date comigo, né? Um encontro, quer ir pro meu apartamento e quer fazer sexo comigo. Um número lá, acho que próximo dos 50% aceitou ir no date com a pessoa. Um número bem menor, tipo 20% aceitou ir pro apartamento do cara. 0%. 0% de mulher aceitou, tipo, vamos transar. E ainda falaram assim, nossa, pergunta esquisita, né? Eu não vi o vídeo, não sei como foi essa abordagem na pesquisa, mas o David Buzz ele cita ela. No caso dos homens, é um número assim, absurdo, tipo. A maioria, 60% aceita ir no date, 70% aceitou lá ir pro apartamento, e aí, tipo, 50% aceitou fazer sexo, mas é mais ou menos isso, eu acho que foi mais até. E os que falaram que não é porque eles estavam em um relacionamento. Então eles estavam ou casados ou namorando, e muitos deles, inclusive, ainda pediram contato, né? Ó, eu não vou transar com você agora, mas passa o WhatsApp aí. Então, há, sim, diferenças no comportamento sexual de macho e fêmea. Essa diferença vem de algumas imposições evolutivas, que não são escolhas, é o jeito que a natureza funciona. Tá? E, de novo, eu não estou cometendo a falácia naturalista, falando que tem que ser assim, que deve ser assim. Estou descrevendo que é assim. E isso traz consequências no presente aqui. Então, uma vez que a mulher tem que ser mais seletiva, então ela tem um impulso monogâmico, porém, a princípio, tá? Hipergâmico, ou seja, a mulher ela vai ser extremamente seletiva no sentido de o macho com as melhores características, não apenas aquela primeira coisa que é dos genes que entra a beleza, mas também características de ser um bom protetor e provedor, ou seja, vão ter toda uma cascata, vão haver aí toda uma cascata de características, né? Inteligência, adaptabilidade, força, recursos, né? Status social que vão deixar um cara mais atraente. E no lado da mulher, a princípio, precisa ser bonita. Bonita e gostosa, né? Porque a beleza como modo geral. Por quê? A beleza física feminina faz com que o cara, bate o olho ali, a níveis inconscientes, né? Ele já interpreta ali que, tem saúde ali. Vai dar jogo, vai dar uma boa compatibilidade genética. No caso da mulher, mesmo que o cara for muito bonito, ou seja, tiver bons genes, se ele apenas fecundar a fêmea e vazar, ou seja, não tiver um vínculo emocional, não for um cara que tem o instinto paterno de cuidar, de proteger, de trazer recurso, cara, a fêmea fica lascada. Então isso explica da onde que vem o impulso hipergâmico feminino. E aí, pejorativamente, você vai ver a mulher é tudo interesseira, e o impulso poligâmico do homem, de maneira pejorativa, você vai ver o que? Homem é tudo galinha. Na verdade, ambos os sexos traem por motivos distintos. E agora você vai entender, se você não quer ser corno ou corna, você vai ter que entender por que acontece a traição, e aí você vai se adaptar, né? Não se adaptar no sentido de trair, mas no sentido de fazer a sua parte para evitar que aconteça. O homem, ele vai trair basicamente porque ele pode. É muito difícil pro cara negar sexo, tá? Não tô falando que é impossível, mas é muito difícil. Então, se o cara tinha uma menina muito... Se tiver uma menina muito atraente ali dando mole pra ele, o impulso dele trair vai ser muito grande, tá? O que vai frear ele é ter um entendimento de onde que vem esse impulso, ter algum dogma religioso, ter um alicerce moral, cultural muito forte. Então, às vezes, a pessoa foi criada num lar mais tradicional e que exalta sexo pós-casamento, ou nem precisa ser religioso, mas tem essa noção de caráter de eu não quero ser traído, então não vou trair a minha companheira, sabe? Aquela coisa do Golden Rule, ele tem caráter nesse sentido. Aí ele consegue evitar, mas é difícil, tá? Então, assim, basicamente a maioria dos homens, segundo essas análises aí, ele vai trair porque ele pode, então porque não era escasso. No caso da mulher, a gente vai ter duas hipóteses bem conhecidas dentro da psicologia evolucionista. Uma das hipóteses é a seguinte, que a mulher ela vai ter os genes, né, e de um macho e os recursos de outro. Então, por exemplo, ela vai casar com um cara que traga recursos, não necessariamente ela vai ser o cara com a melhor compatibilidade genética, no sentido de... É o cara que eu mais tenho atração sexual aí.
mas é um cara que é cuidadoso, ele é amoroso, ele vai me proteger, então eu caso com esse cara. Porém, os genes ali, não interessa se o outro cara não tem tanto status, não é tão rico, mas ele é muito belo, então eu traio meu marido com isso. E aí a gente tem lá, vocês sabem o que acontece, né? Aquela coisa do cara ser corno, ser burro, ser banana, blá 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 blá, enfim. Isso é uma das hipóteses. A outra hipótese é a seguinte, e ela parece óbvia a princípio, mas você consegue se aprofundar. Que a mulher ela vai trair quando ela estiver emocionalmente insatisfeita dentro do relacionamento. Então, por exemplo, mas com o homem também não é assim? Não. A mulher ela vai dar muito valor pro vínculo emocional, porque ela vai querer se sentir protegida dentro de um relacionamento, não só no sentido financeiro, mas também no sentido de esse macho que eu escolhi é um resolvedor de problema. Se der se eu tiver alguma crise, algum tipo de problema sério, esse cara vai estar do meu lado ali, vai ser meu companheiro, ele vai cuidar de mim e vai ser um alicerce emocional nesse sentido. E aí quando o cara se acomoda, então tudo aquilo que você tinha no começo da relação que encantou a fêmea, você deixa de fazer. Sabe aquela coisa do cara trabalha pra caramba pra colocar comida dentro da casa, ele tá ali e ele se sente assim cansado, esgotado emocionalmente, começa a ficar menos interessado e menos investido emocionalmente na esposa dele. Só que ele chega em casa, ele quer transar pra aliviar, porque sexo é uma das coisas que mais aliviam o estresse pro homem ali. Vai deixar o cara assim, opa, beleza, o dia foi uma bosta, mas porra, transei, foi legal. E aí a esposa não tá sentindo mais tesão por ele, porque a parte física já não é mais surpresa. Então o que vai prender o relacionamento no sentido de ser saudável? O companheirismo, criar várias memórias juntos. Aquela coisa da pessoa que tá ali pra te proteger. Isso vai ser muito forte dentro de um relacionamento. E quando o cara perde isso, sobra só o físico que a mulher já tá acostumada, ele vai aumentar as chances de ter uma insatisfação e começa a brigar, o sexo já fica uma bosta, o cara para de dar atenção sexual ali na hora também. E aí, mulher, ela sempre vai ter uma vasta quantidade de gado, ou seja, desculpa, de homens no pé. Mesmo mulheres que estão no relacionamento, se ela for ativa em rede social e com uma beleza assim, medianamente dentro dos padrões estéticos vigentes, vixe, cara, é 30 mensagens por dia aí de homem chavecando a sua mina, tá? É normal, cara, a sua mina, que não é a sua. Vocês se relacionam aí. E o que eu tô falando aqui vai justamente provar nesse sentido que, cara, você ter um sentido de posse no relacionamento, de não cogitar que você pode levar um chifre, um pé na bunda e o relacionamento acabar, vai sofrer, vai te gerar frustração. Então, uma vez que o vínculo emocional some, a mulher se sente menos protegida, ela pensa, eu vou ficar com esse outro cara aqui que tá me dando mais atenção. Ele também vai me trazer recurso e tá dando o que o meu marido não dá. E além disso, então, tem a possibilidade da mulher, ela vai costumar ter o oficial e vários de stand-by, que caso termine ali o relacionamento, ela já tem outro para pular, outro para meio que continuar provendo os recursos que ela vê que falta na vida dela. Então, ó, você tem duas hipóteses, aquela de ter os dois genes, né, pegar os genes de um e os recursos de outro. Essa hipótese ela não cola muito, porque nas pesquisas que fizeram com vários casais aí, dava um número assim de 3% dos filhos não eram dos maridos, né? 3%, ou seja, se fosse a questão de ter um provedor e um para ter os genes, seria muito maior, porque ela sabe aquela coisa de a mãe engravidaria do cara que ela tem maior atração sexual e teria um outro macho para proteger ela ali em questão de recurso. Não é o que acontece. Então a outra hipótese, que inclusive é a que o David Buzz aí que eu comentei endossa, é que a mulher ela vai ter sempre vários pretendentes, né? Ela tem o oficial, e uma hora que esse oficial parar de dar aquela proteção, assistência emocional e deixar ela infeliz, ela vai pro próximo. Então ela vai ser uma monogâmica serial aí, né? E no caso do cara, velho, o cara é o seguinte, ele pode... isso tem que ficar muito importante. A mulher ela vai se apaixonar pelo Ricardão, tá? É muito comum que ela se apaixone pelo amante. E o que mais vai incomodar a mulher numa traição não é se fez sexo ou não, mas é se o homem se apaixonou. Você ama ela? Isso aí vai pesar muito no caso da mulher. E no caso do homem, né? No caso do homem,
ele pode... Sabe aquela coisa? Isso não significou nada pra mim. Ele só transou porque ele tava com tesão. Não é que ele não ama. Eu sei que é difícil vocês ouvir isso, né? Porque a gente coloca juízo de valor, né? Quem trai não ama. Mentira, cara. Não é o que as pesquisas mostram, não é o que os estudos mostram. O homem, ele pode amar e mesmo assim ele transar com outras mulheres e ainda... Trair, desculpa, né? Ele pode amar a esposa, os filhos ali e trair, botar chifre na esposa... Porque ele viu uma outra ali que ele achou atraente. Então, olha que interessante. O impulso biológico faz com que ambos traiam, porém por motivos diferentes. Então, agora a cereja do bolo do vídeo. Você, homem, não quer levar um chifre? Você vai ter que tratar sua esposa muito bem. Ser inteligente, emocionalmente seguro. Proteger ela, dar assistência, dar atenção. Quando eu falo em assistência aí, é suporte mesmo na vida, né? Você gerar aí vários vínculos, não apenas o vínculo de você ter grana, de você ser bonito, porque, cara, beleza é efêmera, vai passando o tempo, ela some, você vai ficando velho, as coisas caem, né? Então você vai ter que ter um relacionamento que você sempre tenha experiências distintas, a pessoa sempre vai ter que estar criando novas memórias com você. No caso da mulher, o cara vai dar uma importância muito grande para a beleza, né? E ainda mais agora que a gente tem alguns recursos tecnológicos aí que fazem com que você pode ser sexualmente ativo até muito velho, mas se você for uma mulher que quer um relacionamento longo, estável, você vai ter que ser uma pessoa que não vai ser uma obrigação na vida do seu marido. Sabe aquela coisa, você é só mais uma parte das minhas obrigações? Você vai ter que ser um refúgio dos infortúnios e das dificuldades. Ou seja, interagir com você vai ter que ser uma experiência que relaxa o cara não só por causa do sexo, mas também que você apoia ele, que você conversa sobre várias coisas. Tem que ter essa novidade no relacionamento. Isso vale para os dois, né? Só que para a mulher, se a mulher parar de se cuidar no sentido estético, isso é muito sério que eu tô falando, cara. Vai aumentar drasticamente as chances dela ser trocada ou do cara perder o interesse. E tem cara que ele é imaturo, ele não vai terminar o relacionamento. Ele vai empurrando com a barriga. Então, gente, relacionamento monogâmico saudável a longo prazo, ele exige muito esforço, muita dedicação e muita maturidade emocional. Então, se você quer ser feliz nesse sentido, você vai ter que ter um relacionamento que é desafiador para ambos, no sentido de fazer coisas novas, de ter diálogo e principalmente o que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, você entender de onde que vem os seus impulsos. O David Buzz até ele cita ali que quando o homem entendeu de onde que vinha a vontade dele de transar com outras, ele conseguiu evitar uma traição na esposa dele, né? E até porque ele fala, cara, não quer dizer que eu não ame mais a minha esposa, eu amo ela, mas eu tenho esse impulso. Do mesmo jeito que a mulher, ela está sendo assediada o tempo todo, então para ela não é escasso oportunidades sexuais, para o homem é mais, por isso que vai ter essa diferença. Quanto mais escasso, menos valor você dá. Esse é o primeiro vídeo dessa série que eu vou fazer, gente, de macho e fêmea com foco em neossimplismo e psicologia evolucionista. Minha intenção com esses vídeos, gente, é tirar o senso de tribalismo. Clube da Luluzinha contra o Clube do Bolinha. Comenta o que você achou desse vídeo, ó, recomendações de livro, Sociobiology, a New Synthesis e A Origem da Atração, se eu não me engano, do David Buzz. Eu não lembro o nome do vídeo, eu deixo nos comentários, tá bom? Até mais.